Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a energia que vem do Sol. Esse é um tema do capítulo 2 do nosso livro. Mas antes de iniciar esse novo conteúdo, vamos realizar as correções das atividades do capítulo 1. Então, pegue seu material do ético e abra na página 6. No capítulo 1, nós estudamos as partes que formam uma planta. E essas partes são as folhas, que possuem geralmente essa característica mais verde. E elas são importantes, pois são através dela que a planta vai obter seu alimento, sua energia. Nós temos aí a flor, ou flores, que elas vão dar origem aos frutos. Nós também vamos ter os frutos, que eles vão ser responsáveis por nutrir e proteger as sementes. Nós temos também o caule ou tronco, que ele é responsável por sustentar as flores, as folhas e os frutos. E nós temos a raiz, que é por onde a planta retira a água e seus nutrientes do solo. Na página 6, ele vai abordar todas essas estruturas que eu acabei de falar e ele vai pedir que você faça a ligação da estrutura e da sua função. Então, começando aí pela semente, pelo caule. O caule é responsável por sustentar as folhas, as flores, os frutos e responsável também pelo transporte de água e nutrientes para as demais estruturas. O próximo é a semente. A semente ela vai ser importante, pois é ela que vai carregar todo o material genético da planta. É através da semente que vai surgir uma nova planta, ou seja, a semente ela vai dar origem a uma nova planta. Nós vamos ter também os frutos, que eles são responsáveis aí por nutrir e proteger as sementes. A raiz, que é a parte da planta que fica fixa ao solo, e ela é responsável por absorver a água e os nutrientes. Nós temos as folhas, que é a principal estrutura responsável por produzir o alimento para as plantas. E nós temos as flores, que, como foi falado no capítulo e eu acabei de iniciar, elas vão dar origem aos frutos. Na segunda questão, ele pede o seguinte: escreva exemplos de plantas que também possuem as estruturas apresentadas na questão anterior. Ou seja, que estruturas são essas? São as estruturas que nós vimos aqui anteriormente, que é semente, caule, fruto, raiz, folha e flor. Então, como exemplo, vocês poderiam dar a laranja, a laranjeira, que é o pé de laranja, a mangueira, que é o pé de manga, o abacateiro, em outras palavras, que é o pé de abacate, a moreira, que é o pé de amora, pitangueira, que é a árvore responsável por dar pitanga, o pé de pitanga, como é chamado mais comumente, entre outras diversas plantas e há diversas plantas que apresentam as mesmas estruturas. Ou seja, vocês iam falar nessa questão o nome de árvores. Entre as plantas que você citou no item A, quais vocês já viu ao vivo? Essa é uma resposta pessoal, mas acredito que as plantas que vocês escolheram, vocês provavelmente já visualizaram em algum momento da vida de vocês, seja na casa de vocês, na casa de algum amigo, na casa de algum parente. Na página 8, ele pede que você assinale com verdadeiro para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas que você julgar como falsas. Todas as plantas possuem folhas, flores e frutos. Essa é uma alternativa verdadeira. Como nós estudamos, vamos ter diferentes tipos de plantas e algumas não vão possuir todas as estruturas. Os pinheiros são plantas que possuem semente, mas não apresentam fruto. Verdadeiro. A pinha é a flor do pinheiro.
Isso é falso. A pinha é apenas aquela estrutura que vai estar segurando as suas sementes, como nós já vimos na aula passada. Musgos e samambaias são formados pelas mesmas estruturas? Falso. Os musgos, eles vão ter estruturas parecidas com as das samambaias, mas essas estruturas vão receber nomes diferentes. As samambaias são plantas formadas por raízes, caules e folhas. Certa resposta, está correto. Os musgos possuem estruturas similares a raízes, caules e folha? Sim. Similares significa que são um pouco parecidas. Escreva as frases falsas da atividade anterior, ou seja, as 3 alternativas que foram consideradas falsas, nós vamos reescrever corrigindo elas. A primeira são: a maioria das plantas possui folhas, flores e frutos. O que deixava a alternativa errada? É porque ele falava que todas as plantas possuíam essa estrutura e estava generalizando. A próxima. A pinha não é a flor dos pinheiros. Na alternativa, ela informava que a pinha era a flor dos pinheiros. Musgos e samambaias não são formados pelas mesmas estruturas. Ou seja, foi só colocar aí na negativa para a frase ficar correta. Aqui nessa questão 3, ela pede que você observe a imagem. Essa imagem ao lado, que é uma imagem dos pinheiros, e pede que você informe o nome das estruturas que são representadas pelos números 1, 2, 3 e 4. Para facilitar a visualização, eu circulei as estruturas. Na estrutura 1, essa estrutura que corresponde à maior parte do corpo da planta, ela é conhecida como caule ou tronco. Na estrutura 2, essa mais acima, corresponde às folhas da planta, que é de onde a planta vai extrair energia aí do sol e produzir seu próprio alimento. Na 3, nós vamos ter aí a semente, que vai ser responsável por dar origem a uma nova planta. E nós vamos ter, por último, as raízes, sinalizadas pela número 4. Última questão, turma, para acabar. Na página 9, ele pede que você observe novamente a estrutura da árvore e responda através de números qual é o nome dessa estrutura, e ele também pede que você informe a função dessa estrutura para a árvore. No número 1, que nós temos lá na imagem, é representado pelas folhas. E as folhas são responsáveis por produzir o alimento para a planta. No 2, que nós conseguimos sinalizar, corresponde ao caule ou tronco. E como ele já foi falado anteriormente, ele é responsável por sustentar as folhas, flores, frutos e transportar água e nutrientes. Ou seja, quando ele fala de sustentação e transporte, ele está falando do caule. A estrutura 3 corresponde à flor, que é responsável por dar origem aos frutos. 4, nós vamos ter as sementes, que vão dar origem a uma nova planta. A raiz, que está mais abaixo, que ela fica localizada no solo, ela é responsável por fixar a planta no solo e absorver água e nutrientes. Por último, nós vamos ter aí o fruto, que ele é responsável por proteger e nutrir a semente. Bem, turma, esse foi o conteúdo do nosso capítulo 1. E agora nós vamos analisar essa abertura do capítulo 2. O tema do capítulo é a energia que vem do Sol. Como nós podemos observar, a professora Cecília, ela está dando uma aula de ciências. Como nós sabemos que a aula é de ciências, tanto pelo tema da aula, como
devido também o desenho que ela fez na lousa. Que desenho é esse, turma? Ela desenhou uma flor e desenhou um sol. Mas o que isso tem a ver com a energia que vem do sol? Vocês sabem me responder? Pensem aí. Uma pergunta que parece meio difícil, mas ela não é. Bom, a energia que vem do sol, ela está falando de como as plantas vão produzir seu próprio alimento. E na fala da professora Cecília, ela diz o seguinte: todos os seres vivos precisam de energia para viver. Todos os animais, incluindo nós, conseguimos essa energia através dos alimentos que consumimos. Mas as plantas, vocês sabem de onde elas conseguem energia? Qual é o tema do capítulo mesmo? Elas vão conseguir energia, do sol, através de um processo que é conhecido como fotossíntese. Fotossíntese significa foto, esse nome, quando você pega o nome fotossíntese, foto significa luz, e síntese significa produção, ou seja, produção através da luz. Viram que interessante? Essa foi o tema da nossa abertura do capítulo. Ao longo das nossas aulas, nós vamos aprofundando mais sobre esse tema. E eu vou estar deixando para vocês realizar para casa essa atividade do Para Iniciar. Que ela faz 3 perguntas. Conseguimos energia dos alimentos? Essa fonte de energia é a mesma que todos os seres vivos? Você sabe a resposta para a pergunta da professora Cecília? Qual é a fonte de energia das plantas? Bom, turma, boa atividade para vocês e até a próxima!